Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Antes de começar o papo de hoje, deixa eu dar um recado rápido. A nossa plataforma, o canal Falando de Loja, junto com a minha plataforma EAD, nós firmamos uma parceria com importantes empresas do mercado brasileiro para trazer um projeto que apoiasse realmente, de fato, o lojista brasileiro. E nós criamos então o projeto Apoiadores do Varejo. Essas empresas, a Cobra d'Água, a Data System, a Meu Crediário e a Tidas Crediário, se uniram conosco num projeto de trazer conhecimento a um investimento assim, praticamente irrisório. Né? O que a gente comercializa um curso, o valor de um curso, a gente está disponibilizando toda a plataforma para realmente uma formação completa. Área de vendas, gerência de loja, liderança, toda a parte financeira, né? Como montar um plano de contas, DRE, fluxo de caixa projetado, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, a parte de compras completa, né? Como planejar as verbas de compra, a gente sabe que essa é uma área estratégica e difícil dentro da loja, né? Assim como a gestão de categorias, enfim, né? A plataforma completa por apenas R$ 49,90 mensais. Realmente é um valor praticamente simbólico e só foi possível por conta desse apoio, desse patrocínio dessas empresas. Então é uma oportunidade única, de fato é um projeto para apoiar o varejo brasileiro e venha fazer parte. Veja mais informações aqui e não perca essa oportunidade, porque realmente é com capacitação, é com conhecimento que a gente consegue enfrentar os desafios. Não é? Mas vamos ao tema de hoje. Por onde começar? Essa é uma pergunta que muitos lojistas me fazem. Hermelino, por onde eu começo? É tanta coisa, é tanto problema, que eu fico na dúvida, não sei exatamente onde colocar energia, ou às vezes comete um equívoco muito grande. Abre muitas frentes simultaneamente e acaba ficando difícil de gerenciar, de coordenar a reestruturação da empresa, né? Remodelar a gestão da empresa, atacar os problemas no tempo certo, com as ferramentas corretas, enfim, né? Por onde começar? O raciocínio é elementar, é básico. Eu sempre faço o seguinte questionamento. A empresa, né, a loja, ela tem uma área de receita, que é vendas, não é? Aquilo que gera caixa, que gera faturamento, que gera receita para a empresa. Todas as outras áreas gastam. Não é? Então, por onde eu devo começar? Eu sugiro que a gente comece atacando a área de vendas, porque é a minha fonte de receita, é onde eu gero recursos para a minha operação. Não é? Então, começar pela vendas é estratégico. Como? Bom, eu tenho aí muita coisa para fazer. A gente sabe que a área de vendas ela é interdependente de todas as demais funções administrativas, como o estoque, os planos de pagamento, né, a própria gestão, a condução do time, etc. Né? Mas, começando pela venda, a gente tem alguns fundamentos que é possível de imediato atacar. Então, quando eu olho para uma loja, quais são os principais, os pilares fundamentais da venda? Eu tenho três. É importante a gente estar muito atento a isso, porque é a partir do entendimento desses pilares que a gente começa a estruturar todo o projeto, toda a nossa lógica de ação, o que fazer. Então, quais são esses três fundamentos? Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. É fundamental entender isso. Eu preciso começar olhando por aí. Né? Quantas pessoas estão entrando na minha loja? Das que estão entrando, quanto compram, né? Quantas compram? E das que compram, quanto que estão comprando, ou seja, o valor do meu ticket médio. Por quê? Nada faz sentido se eu não estou conseguindo colocar cliente dentro da loja, se eu não tenho cliente entrando na loja. Então, esse é o fundamento 00. Eu preciso olhar, então, eu tenho dois olhares, né, basicamente. Esses três pilares, como eu estou trazendo, tráfego, taxa de conversão e ticket médio, isso em relação à loja. E eu olho para o time, olho para a equipe, e eu também tenho alguns pilares. Três básicos de conhecimento e um de comportamento. Né? A partir do entendimento disso, fica muito mais fácil você se organizar e começar a atacar o problema. Quais são, com relação à equipe, então, esses três pilares de conhecimento? É fundamental que a equipe domine técnicas de vendas. Né? Conhecer técnicas de vendas é fundamental. Eu costumo dizer que boa vontade não paga conta. Então, é importantíssimo o domínio de técnicas de vendas. Como abordar o cliente, como abrir a venda, como fazer uma boa sondagem, demonstrar os produtos adequadamente, né, levar o cliente para o produto mais adequado, ao perfil que o cliente busca, saber demonstrar o produto, a maioria mostra, não sabe demonstrar, né, evidenciar quais são os benefícios que vão encantar o cliente,
Não é? Eu costumo dizer que vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Quer dizer, depende da maneira com que eu apresento o produto, eu estimulo o cliente a realmente identificar que ali é uma solução para o problema que ele veio resolver. E lembrando que sempre, quando o cliente entra na loja, ele tem um problema para resolver, ele tem um filho para vestir, ele tem uma roupa para comprar, ele tem um calçado para comprar, enfim, ele tem uma festa para ir, tem uma roupa para resolver, e assim por diante. O cliente, quando entra na loja, ele tem um problema para resolver. Então é importante o meu vendedor, a minha vendedora, ter clareza sobre isso e saber identificar realmente não só o que o cliente quer, mas por que ele quer, o que ele está buscando, o que ele tem em mente para apresentar os produtos mais adequados, evidenciando esses aspectos. Isso parece que é simples, parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. Não deixa de ser simples, mas é complexo. Entender isso é uma série de recursos que demandam capacitação, demandam treinamento, desenvolvimento da habilidade para que se faça isso naturalmente e se lembre de fazer acima de tudo. Não é? Ou seja, conhecer técnicas de venda, saber reconhecer sinal de compra. Não é? A maioria dos vendedores nem sabe o que é sinal de compra, que é quando o cliente dá sinal que ele está interessado em fechar. Quantas vezes eu vejo isso acontecer? E por falta de capacitação da equipe. O cliente diz, nossa, adorei, era bem isso que eu estava procurando. E aí a vendedora, o vendedor diz, eu tenho um outro aqui que eu acho que você vai gostar também, e tira o foco do cliente que estava indo, caminhando para o fechamento. Por falta de habilidade, de conhecimento, de reconhecer o sinal de compra, o momento de entrar com aquele fechamento, o que não significa encerrar a venda, muita gente até confunde isso. Fechar o item não é encerrar o atendimento, encerrar a venda. Fechar o item é fechar o item e partir para os complementares, para os adicionais. Né? Quem tem esse domínio, com certeza, certamente vai conseguir melhores resultados. E isso não entra sozinho na cabeça das pessoas, isso não cai do céu, isso é trabalho. É um trabalho ordenado, direcionado, planejado, através da capacitação de técnicas de vendas. Então, técnicas de vendas é fundamental. Segundo, conhecimento de produto. Quem não conhece produto, mostra, não tem como demonstrar, porque não conhece, por falta de conhecimento. E aí é responsabilidade dos gestores ter o seu plano de apresentação dos produtos para a equipe. Né? Pelo menos, o que a gente chama de curva de Pareto, né? 20% das categorias de produtos de uma loja representam 80% do faturamento. É sempre assim, toda loja é assim. Então, pelo menos esse grupo A, né, numa curva ABC, esse grupo A precisa estar na ponta da língua. A equipe precisa conhecer o produto, os diferenciais, características, benefícios, concorrentes, principais concorrentes, diferenciais. E isso é apresentando para a equipe quando a mercadoria chega. Então é responsabilidade não só quando chega, que é fundamental, e muitos não fazem isso, aliás, a maioria, a absoluta maioria, não faz isso. Quando recebe mercadoria, simplesmente aquela correria para etiquetar, para pôr no salão de vendas, para pôr na seção, disponibilizar para venda, mas não apresenta para a equipe. Então é fundamental, a equipe precisa entender, precisa aprender sobre o produto, né? Conhecer se é moda, então conhecer estilos, modelagens, padronagens, enfim, aquilo por que foi comprado aquele produto. Né? Então é fundamental apresentar isso, as coleções, e assim por diante. Se é uma área, não pode ser uma área técnica, não importa, tem que conhecer os detalhes técnicos daquilo. A gente vê, é comum, às vezes o cliente entrar na loja e saber muito mais do que o vendedor, do que a vendedora. Né? Eu já vi, especialmente o pessoal que trabalha com tênis, né? E essa gurizada não está informada, entra na internet, conhece tudo, sabe o sistema de amortecimento, o cabedal, o estilo, etc. e tal, e muitas vezes o vendedor, a vendedora não está capacitado. Como é que vai convencer? Como é que vai demonstrar? Como é que vai ter autoridade para indicar, esse ficou melhor para você, ou então leva esse aqui que vai ficar bom, tal, se o cliente sabe mais que o vendedor? Percebe? Por desconhecimento, por falta de capacitação, de treinamento, de ter uma estratégia para capacitar a equipe. Ou seja, conhecimento de técnicas de vendas, conhecimento de produtos e conhecimento da loja. Não é? É fundamental conhecer a loja em duas vertentes. Conhecer não só fisicamente, né, onde é que os produtos estão, onde é que estão guardados, todas as seções, enfim, né, conhecer fisicamente a loja. É horrível você ver alguém que entra num depósito ou vai no estoque buscar um produto e 10, 15 minutos lá e não consegue encontrar. Ou já aconteceu comigo, eu já vivenciei essa experiência de chegar numa loja. Então, uma grande rede, por sinal, uma rede enorme brasileira, não vou citar o nome por uma questão de ética, mas uma rede expressiva no Brasil. E eu entrei numa dessas lojas, a vendedora, eu estava vendo calça jeans.
E eu ia passando na frente da loja, lembrei que eu estava precisando comprar, falei, pô, legal, tem essa loja aqui, eu vou. Estava no shopping, vou comprar, vou aproveitar para comprar. E entrei, uma vendedora veio me atender. E eu estava olhando, eu olhei alguns modelos e tal. Ela se limitou a perguntar o que eu queria. Eu disse que eu queria ver calça jeans. Ela, número, né? Desse jeito. Eu disse, meu número é tal. E aí ela me levou na sessão e disse assim, eu tenho essas aqui. Eu olhei algumas e tal, e gostei acho que de uma ou duas. Eu queria aproveitar que eu tinha parado para fazer compra e comprar algumas. E aí eu perguntei para ela, você não tem outros modelos? Então, tudo que você tem está aqui? Ela disse, eu acho que eu tenho mais algumas no estoque. Você pode ver para mim? Nossa, passou, sei lá, eternos 10 ou 15 minutos, eu não me lembro. Para quem está esperando, isso é uma eternidade. E dali a pouco chega ela com uma peça no braço, assim, e mostrou para mim. Só que a hora que eu olhei era exatamente igual a que eu tinha gostado, já que eu já tinha selecionado. Né? Então eu disse para ela, mas você trouxe igual. Ela, é? Ah, não é diferente? Não, é igual. Né? Ou seja, é, passar por isso, eu digo, tanta porta para entrar, e o cliente entrou na nossa porta. Então, é tapete vermelho, é dar o show de atendimento. E não é dessa maneira que que a gente vai dar esse show, que vai converter, que vai atender os fundamentos, como eu estava dizendo, da loja. Botar o cliente dentro da loja já é um desafio gigantesco. Depois é converter esse cliente, e não é dessa maneira. É com a equipe capacitada, dominando. Não é? Inclusive nessa loja, nesse momento, nessa história que eu estou contando, a primeira coisa que eu faço é procurar um gerente. Onde é que estava o gerente? O gerente estava debruçado no balcão, batendo papo. E a vendedora atendendo dessa maneira. Então, isso aconteceu comigo. Não é a história que me contaram. Então, por aí a gente olha e aí eu fico com dó do lojista. Nossa, puxa vida, né? Quanto custa o aluguel aqui nesse shopping dessa loja? Olha quanto de mercadoria, quanto dinheiro tem aqui dentro, instalações, mercadorias, etc. Né? E a gente entra com o desejo de comprar, com o objetivo de comprar e não consegue. Né? Por mau atendimento, por falta de capacitação, por falta de coordenação dessa equipe. Então, isso é responsabilidade de quem? No fundo, é do diretor, da diretoria, que não estabeleceu isso como prioridade, né? Dando o ritmo, dando os procedimentos que devem ser cumpridos, capacitando o seu time. Conhecimento de loja é fundamental. E por último, é uma questão de atitude, de comportamento, não é? Que é indiscutível esse exemplo que eu coloquei aqui agora. Falta do gestor da loja que está ali, justamente para tomar conta disso, para capacitar nessas áreas a equipe de vendas. Conhecimento de técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja e a área comportamental, as atitudes. Não é? Então, isso é o gestor. Por isso que eu sempre falo que gerente de loja é mais do que 50% dos resultados. 50% é a equipe, 50% é essa pessoa que está ali. O gerente, a gerente, responsável em capacitar essa equipe, coordenar os trabalhos, distribuir as tarefas, fazer o acompanhamento, dar feedback, né, e ter o seu planejamento de capacitação. Eu sempre trago esse exemplo e eu gosto de insistir nele, porque é um mantra mesmo e muitas pessoas não levam isso a sério, que é comparar com um jogador de futebol. Não importa o tanto que é craque. Jogou domingo, segunda-feira, está treinando. Treinar, exercitar o que você já sabe. Então, eu tenho duas vertentes aí, adquirir novos conhecimentos e exercitar aquilo que eu já sei para manter a performance. Senão a gente cai na zona de conforto, a gente começa a fazer o mínimo. E eu sempre lembro, quem faz o mínimo, ganha o mínimo. É mais ou menos proporcional à performance, a gente sabe disso. Não é? Então, a responsabilidade está do gestor. Então, respondendo objetivamente, por onde eu começo? Só por esses poucos exemplos que eu trouxe aqui, a gente já vê que tem uma imensidão de atividades para fazer com relação ao time. Não é? Com relação à loja, eu preciso botar gente dentro da loja. Aí é vitrine, iluminação. A gente sabe que a gente peca muito, né? A ação de porta de loja. Qual é a promoção, a atratividade que eu estou gerando para colocar o cliente certo dentro da minha loja? Não é? A iluminação da loja, a arrumação, a postura da equipe dentro da loja. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de gestor, de gerente. E gerente precisa ser capacitado. Esse é outro equívoco que geralmente a gente encontra. Se promove normalmente o melhor vendedor, a melhor vendedora, ou que está há mais tempo dentro da empresa, que é uma pessoa de confiança, apresenta bons resultados na venda, e se leva essa pessoa para a gerência de loja. Mas são profissões diferentes, carreiras diferentes. Não é? Por incrível que pareça, eu já vi muita gente, mas Meleno, sério, uma atividade é a de venda. É chegar ali, guardar suas coisas e tal, botar o nome na vez e
sabe, ir para o salão de vendas atender os clientes. O olhar focado com essas atividades. Abordar o cliente, abrir a venda, fazer o fechamento, colocar, né, preocupado com ticket, com PA, ou seja, esse é o olhar do vendedor, da vendedora ali no salão de vendas. O gestor é diferente, a arrumação da loja, a vitrine, a loja está puxando clientes para dentro, o comportamento, a distribuição, né, como é que essa equipe está trabalhando, está atuando, dar o feedback, estabelecer as prioridades, fazer as apresentações para a equipe, a reposição de mercadoria, enfim, o comando, o ritmo, quem dá é o gestor. Então é fundamental essa pessoa e precisa conhecer os fundamentos também. Então se capacitar em gerência de loja é muito importante, entender todos esses fundamentos, como modelar comportamento, como dar feedback, como fazer reuniões produtivas. E reunião produtiva não é reunir o pessoal e só se preocupar com um grito de guerra, ou então ficar lendo relatório. E eu vejo isso, é muito comum acontecer. Ah, teu ticket médio está tanto, o teu PA está tanto. Quando ocorre isso? Precisamos melhorar isso aí, hein? Então, não é dessa maneira que o colaborador, a colaboradora vai, ok, meu ticket não está legal, ou então estou fora da meta. É como que vai fazer para otimizar esses indicadores, para entrar na meta, para superar a meta, para fechar mais vendas. Né? É isso que o gestor precisa enxergar e estar preparado para capacitar o time, acompanhar, dar feedback, dar o suporte, dar o apoio, né? Orientar, muitas vezes apresentar as responsabilidades, né? Chamar ali, apresentar. Também o feedback não é só positivo nem só negativo, ele tem esses dois lados. Né? Quer ver um erro comum que acontece, e eu vejo muito acontecer? Reforço positivo para comportamento negativo. Né? Por falta de conhecimento de liderança, de como conduzir o time, que é uma terceira área. Né? Liderança não é gestão. Gestão é uma coisa, liderança é outra. Né? É diferente, é como conduzir. Existem técnicas para se conduzir de maneira mais adequada o time, saber como delegar, ou então como determinar as tarefas, né? Fazer esse acompanhamento, preparar o time para isso. Isso depende da maturidade da equipe, que vai definir o estilo que a pessoa, né, que esse líder vai adotar. Liderança de baixo para cima, não é de cima para baixo. Existe uma diferença muito grande entre o cargo, né, a gerência, que é uma função no organograma, né, e o líder. O líder é de baixo para cima, e poucos entendem isso. Liderança, as pessoas escolhem seguir. Não é o gerente que chega e diz eu sou seu líder. Não é? Tanto que é comum a gente encontrar em muitas empresas lideranças paralelas. Né? Formalmente, ali no organograma, você tem um gerente. E aí você olha, mas quem manda ali de fato, quem coordena, quem dá o ritmo, ou quem determina o que precisa ser feito, ou o comportamento que é adotado ali, às vezes é uma vendedora, é um vendedor mais antigo, que tem mais poder de influência, e o time resolve seguir e ouvir mais dessa pessoa do que o próprio gestor. Isso é comum, é como a gente encontra lideranças paralelas. E isso é o caos, gera conflito, gera uma série de consequências que representam, no fundo, queda de faturamento, rotatividade de funcionários, e isso tudo implica em custos. Né? Isso tudo tem consequências extremamente danosas. Isso reflete nos próprios clientes que percebem um ambiente ruim. Eu sempre lembro que ambiente de empresa não é prateleira, não é arara, não é balcão que faz. Não é? Ambiente de empresa são as pessoas que estão lá dentro que fazem um bom ambiente ou não. Não é? Isso compete ao líder coordenar isso. Então, são muitas atividades. Então, respondendo objetivamente, por onde eu começo? Pelas vendas. Só por esse pouco que eu comentei aqui, a gente vê que tem muita coisa. Se a gente souber o que fazer e como fazer, tem muita tarefa que a gente pode otimizar. E se tem uma boa notícia, é que existe muito erro aí. Né? E por que eu digo que é uma boa notícia? Porque se tivesse tudo perfeito e você precisa melhorar resultados, é mais complicado. Como é que eu vou melhorar se eu já sou perfeito? Tudo aqui funciona otimamente bem. Então, é difícil. Como que eu vou trazer mais resultados se está tudo muito bom? Agora, quando você olha e encontra um monte de coisas para serem corrigidas, para serem melhoradas, opa, aí você encontrou espaço de melhoria. Você vai consertando e os números começam a aparecer. E nada mais motivador para uma equipe de vendas do que venda. O vendedor, quando vende, pega pilha, pega gás, se energiza, esquece que a coisa vai fluir, vai funcionar. Né? Então todo o nosso esforço é no sentido de fazer com que essa equipe produza, porque
primeiro vai gerar essa energia, essa motivação, essa vontade de fazer, e segundo, é a razão de existir da loja. Nenhuma loja faz sentido sem venda. Então ela precisa vender. Então uma coisa potencializa a outra. Então, começar pelas vendas é fundamental. Agora, não é de qualquer jeito, é da maneira correta. Boa vontade não paga conta, eu sempre insisto nisso. E nem velocidade. Muita gente quer dar velocidade e às vezes você aumentar a velocidade no caminho errado é se distanciar mais ainda do objetivo. Então é importante estar atento a essas coisas e conhecer os fundamentos. Com ferramentas adequadas, como é que você monitora tráfego? Eu lembro você que eu tenho na minha página, falando de loja.com.br, tem lá meu sistema de controle de tráfego. É gratuito, é só entrar lá e usar. E é uma ferramenta poderosíssima, porque você descobre quantas pessoas estão entrando na loja, isso vai definir sua estratégia de marketing. Muitas vezes eu vejo muitos lojistas preocupados com marketing, e quando na verdade o problema não é trazer cliente para a loja, é converter. Às vezes está com a conversão lá em 30%, 35%, e é comum encontrar esse número, quando a gente monitora, quando a gente mede, e você vê que a equipe, o próprio lojista está ali preocupado em marketing, achando que o problema é trazer publicidade, na verdade, trazendo mais clientes para dentro da loja, quando na verdade não é esse o problema. Aliás, isso só potencializa o problema, porque escapa pelo meio dos dedos, como eu digo, porque entram 10 clientes, de cada 10 que entram, 7 estão saindo, 6, 7 estão saindo sem comprar, o problema é colocar mais cliente ou melhorar minha conversão. Agora, como é que você vai descobrir isso se você não tem uma ferramenta objetiva de monitoramento, de medição? Percebe? É fundamental. Você tem que ter a ferramenta, monitorar e você vai, opa, apareceu o número. E aí vem a segunda pergunta, por que você perde venda? E aí você também vai descobrir os principais motivos de perda de venda. Você descobrindo isso, você já tem um pré-diagnóstico, já sabe onde é que está a dor. Agora é providenciar o remédio para ir consertando essas dores que você vai identificando. Isso de maneira geral da loja. Depois você desce no detalhamento para cada elemento da equipe. Você vai ver que tem distorções, tem números muito distorcidos. Você sabe disso. Toda loja é assim. É difícil você ter uma equipe onde está todo mundo muito homogêneo. Sempre há uma distância. E esse é um outro problema que a gente precisa atacar. Qual é a distância do primeiro para o último? A gente pega aí equipes com 10, 12, 15 vendedores dentro de uma loja e o primeiro está com o dobro, o triplo da venda do último. Por quê? Aí você vai olhar, a loja trabalha por vez, tem os mesmos produtos, os mesmos planos de pagamento, e onde é que está a diferença, onde é que está o problema? Na atuação do elemento da equipe. Então, e aí entra o gestor corrigindo, capacitando, orientando, acompanhando, para que tentar encurtar esse distanciamento. E, como eu disse no começo do nosso papo, a única área de receita de uma loja é venda, o resto gasta. Então é importante entender isso e priorizar. Agora, quando você começa a aprofundar esse olhar, você vai ver que se o mix de produtos está errado, vai impactar na venda. Por quê? Isso é reflexo das compras. E a gente sabe que quando você chega para um financeiro e pergunta assim, qual é a conta de maior representatividade no seu contas a pagar? Mas assim, é sem pestanejar, de prima, vai dizer assim, fornecedores. A gente sabe que a maior representatividade no contas a pagar é a conta fornecedores, pagar as compras que são feitas de mercadorias. Então, é muito significativo isso para estar errado, para estar desprezado, para não estar bem acompanhado, para não ter um planejamento adequado. E aí a gente começa a aprofundar, e você vai ver que para acertar o mix, aquela velha máxima que eu sempre trago também, para errar é muito fácil, basta um pedido mal feito e você entorta um estoque. Para consertar, geralmente é um ano. Não tem como simplesmente desaparecer com aquela mercadoria que está dentro da loja. Tem todo um esforço de demonstração, de promoção, de exposição em locais privilegiados para você conseguir colocar para fora. Isso vai sacrificar margens, vai derrubar a margem líquida da loja. Por quê? Para fazer promoção é reduzir preço, a gente sabe disso. Isso mal acostuma a equipe, isso mal acostuma a clientela, que acostuma só com promoção. O dia que você não tem promoção, eles não querem comprar, ou a equipe se rebela. Como que você quer que eu venda? Não tem nada na promoção. Por quê? Porque evidentemente que é muito mais fácil vender com promoção. Só que isso sacrifica toda a receita líquida da loja, a capacidade de faturamento, de gerar riqueza para que prospere, para que invista, para que se modernize. Enfim, então, e aí a gente vai entendendo que preciso então atacar as compras, o estoque. Isso está diretamente ligado à área financeira, fluxo de caixa. Por quê?
porque tanto nas compras que fornecedor representa é a conta de maior representatividade no contas a pagar, como também a gente olha para o financeiro a questão das vendas, porque a gente sabe que venda à vista é ticket médio baixo. Quem compra à vista compra pouco. Se eu quero vender mais, eu tenho que ter um bom plano de pagamento disponibilizado como ferramenta para a minha equipe poder trabalhar e agregar itens de maior valor e mais itens na venda, né? Ou seja, melhorar o valor médio do item vendido, que é um indicador fundamental, importantíssimo para acompanhar, e o PA, a quantidade de itens por venda. Isso vai se refletir onde? No ticket médio, no valor médio das vendas fechadas. Se eu tenho um bom plano de pagamento, e se você não tem esse controle, faça aí na loja e você vai se surpreender. Os planos mais alongados representam geralmente de 4, 6 a 8 vezes mais do que a venda à vista. Não é? Então, se você tem aí um plano de 6 vezes parcelado, por exemplo, no cartão de crédito ou no crediário, as lojas que trabalham, então, quando você puxa lá só essas vendas, o ticket médio delas, você vai ver que ele representa 5, 6, 7, 8 vezes mais do que a venda à vista. Isso é muito comum. Então, aí vem o questionamento. Você quer vender mais? Se você colocar mais vendas nesses planos mais alongados, certamente você vai puxar faturamento. Não é? Mas aí vem as derivações, os impactos, que a primeira coisa que o lojista diz é assim, pois é, mas aí eu vendo a prazo e preciso repor, eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso pagar a equipe, preciso pagar a comissão, como é que fica? Né? Preciso dar equilíbrio de fluxo de caixa. Então você vê que a empresa ela é toda interligada. Comece pelas vendas, mas não adianta ficar só nas vendas. E esse é um outro equívoco que eu vejo muito lojista cometendo. Preciso treinar vendedor, bota pressão lá, troca gerente e aperta. Só que a hora que você olha os outros fundamentos, estão desprezados, não estão sendo acompanhados. Por isso que eu digo, a gente precisa se capacitar com relação a ser um bom gestor de varejo. Para ser um bom gestor de varejo, não é só venda, não é só liderança, não é só gerência, isso é estratégico e fundamental. Mas os outros fundamentos da administração impactam diretamente nos resultados. Se você estrangular o financeiro, vai comprometer as compras, compromete a sua capacidade de financiamento das vendas para os clientes. E isso vai tirar a ferramenta, vai tirar poder da equipe de vendas e a empresa entra num espiral negativo. Que geralmente leva o lojista a fazer o quê? Entrar em desespero e começar a fazer promoções. Aí sacrifica mais ainda as margens, mal acostuma a equipe, mal acostuma cliente e assim por diante. É uma espiral extremamente negativa e difícil de sair. Percebe o que eu estou dizendo? Por isso que é importante a gente ter esse olhar completo da loja, entender de todos os fundamentos. Então, para não ficar muito repetitivo, eu quero concluir dizendo isso. Comece pelas vendas, mas não significa que as vendas vão resolver todos os problemas. As vendas são fundamentais porque é a área que bota dinheiro para dentro da empresa. Então, eu começo por lá e tem muita coisa para fazer, mas eu, paralelamente, vou capacitando a minha equipe e começo a trabalhar os outros fundamentos. Meu planejamento de verbas de compras, acertar o cadastro dos meus produtos, ter exatamente a visão de quais categorias são mais representativas, que cobertura de estoque que eu estou tendo, qual é o espaço que eu estou dando para essas categorias dentro do meu salão de vendas. E aí, junto disso, começo a desenvolver o meu trabalho do financeiro, mapear exatamente um plano de contas para eu ter as informações corretas, para decidir corretamente, saber calcular meu ponto de equilíbrio, começar a precificar de maneira mais técnica e não só multiplicar por um indicador qualquer, pega um índice de markup, pimba, e coloca, pronto, sem ter exatamente, sem saber exatamente a composição desse indicador e assim por diante. Não é? Ou seja, essa é a percepção, é esse o caminho para que você tenha uma gestão de alto nível e consiga competir com excelência e conquistar os resultados que todos merecemos. E a gente sabe que quando um empreendedor, quando um lojista prospera, ele puxa muita gente, ele distribui riqueza, gera emprego, distribui renda, ele compra mais, movimenta toda a cadeia produtiva, e o contrário também acontece. Como é lamentável, como é dolorido a gente ver quando um empresário fracassa. Porque não é só o fracasso dele que já é terrível, é a derivação disso, o impacto que isso causa. Enfim, então como é importante estar capacitado em todos os fundamentos, saber por onde começar, ter uma boa estratégia e se organizar para isso, com boas ferramentas, com um time capacitado, organizado, sabendo, engajado, sabendo o que buscar, que a gente consegue os resultados que todos nós precisamos, não é verdade? Por isso faz todo sentido, finalizando o nosso papo de hoje, eu convidar você a
conhecer mais o projeto Apoiadores do Varejo. Realmente é toda essa capacitação. É por isso que eu estou dizendo, comece pelas vendas, mas você precisa de todos os outros fundamentos. Não pare só aí. É estratégico. Né? E para isso você precisa ter conhecimento, capacitação, ferramentas, e quem vai traduzir qualquer projeto, qualquer planejamento em realidade é a equipe. E a equipe sem capacitação vai ter muita dificuldade em entregar resultados de excelência. Concorda comigo? Então, faça isso. Aproveite essa oportunidade, a gente conseguiu esses apoios, são apoios estratégicos, empresas muito importantes do varejo brasileiro, como a Cobra d'Água, a Data System, a Meu Crediário, a Tidas Crediário, são empresas que acreditam no varejo, que acreditam nesse trabalho, que com capacitação, com excelência, venha fazer parte, aproveite essa oportunidade, realmente é muito facilitado. 12 de R$ 49,90 e você vai ter toda a plataforma com todos os cursos. São 14 cursos disponíveis para você capacitar todo o time e ter à sua disposição, sem nenhuma falsa modéstia, material de qualidade, simplificado, que você consegue colocar em prática de imediato. Né? Acesso ilimitado por 1 ano, você faz download de apostila, das planilhas, todo o material de apoio, aulas em vídeos que você pode assistir a qualquer hora, acessar de qualquer equipamento com acesso à internet. Enfim, realmente é um projeto para apoiar o varejo brasileiro. Beleza? Então é isso, desejo sucesso, força e vamos em frente que a gente supera qualquer desafio. Te vejo por aí. Um grande abraço.